Então, galerinha, aqui é a professora Débora, professora de artes, e o assunto de hoje são as exposições anteriores à Semana de Arte Moderna de 22. A Semana de Arte Moderna de 22, também chamada de Semana de 22, aconteceu no Teatro Municipal em São Paulo. Foi um encontro onde houve um encontro de pessoas com novas ideias estéticas, pessoas ligadas à arte. Então você tinha exposições simultâneas de poesia, de música, artes visuais, esculturas, de vários segmentos das artes. Essa semana foi importante, todo ano tinha, né? Então aconteceu vários anos, teve a semana de 19, de 20, mas a de 22 é mais importante, porque a de 22 foi uma que trouxe polêmica, trouxe algo novo, algo diferente. Essa semana é a semana mais famosa. Anita Malfatti, que é uma das que a gente vai falar sobre ela, que esse quadro aqui, A Mulher de Cabelos Verdes, de Anita Malfatti, ela foi uma das pessoas que participou, né, da semana, e ela fez uma exposição antes da semana de 22, o que já foi polêmico, já na própria exposição dela. Ela fez uma exposição que ela ganhou da Escola de Belas Artes. Um curso, uma temporada em Paris, onde ela conheceu artistas expressionistas, e lá convivendo com essas ideias inovadoras, porque naquela época não era como agora, que você tem acesso ao que está acontecendo no mundo pela internet, pela televisão, não tinha nada disso naquela época. Então você só tinha novidade quando você ou a outra pessoa trazia de fora aquela novidade, viajava para lá e trazia. Então, como ela teve esse contato em Paris com os expressionistas, que era o que estava bombando na época, ela trouxe as ideias da expressionista para cá. Só que o Brasil é muito antiquado, era muito antiquado, ele estava indo naquela fase de pintura realista, de pinturas mitológicas, históricas, retratos da realeza, aquela coisa assim muito acadêmica, né? Então, quando ela chegou com as ideias expressionistas, porque o expressionismo era um avanço, era algo muito diferente para a época, chocou. Então, a sua exposição acabou chocando as pessoas, né? Por isso que é tão importante e foi justamente o que levou a semana de 22 ser tão importante, que foram as ideias que ela trouxe. Outra exposição também foi de Lazar Segal. Então, a ideia que eles trouxeram é que inovou e que trouxe tanta importância para a Semana de Arte Moderna. Ela trouxe aqui a Mulher de Cabelos Verdes, ela trouxe a Estudante Russa, onde a mulher era pintada de amarelo, e o expressionismo, como a palavra já diz, expressionismo, trabalha a expressão. E eles não se expressavam somente com o rosto, eles se expressavam através de distorções, cores vibrantes, tudo aquilo que não está dentro da realidade. Então, os acadêmicos, as pessoas que eram ligadas à pintura acadêmica, não gostavam disso. Lazar Segal, olha, como você pode ver aqui, não é nada com aquele requinte que se via antes, né? Com aquela pintura tradicional, totalmente diferente. Então, ele também fez, ele é brasileiro, nasceu na Lituânia, e ele fez essa exposição onde você vê que as figuras são geometrizadas, ó, tá vendo? São linhas retas e também com um pouco de expressionismo. Então, esses quadros aqui não eram considerados uma obra esteticamente perfeita para aquela época, tá? Então, eles foram ridicularizados, eles não receberam nenhuma crítica positiva, a estética não era boa. Inclusive, o Monteiro Lobato, quando foi visitar a exposição de Anita Malfatti, ele falou horrores, disse que ela tinha desaprendido a pintar, que ela não sabia mais, que tu fugia completamente aos padrões greco-romanos, que é o que a academia aceitava, e falou muito mal. Só que aconteceu o oposto. Pelo fato de ter falado tão mal, o brasileiro é do contra, acabou bombando. Todo mundo queria ir na exposição para saber que exposição era aquela que Monteiro Lobato tinha falado tão mal. Mas enfim, são fofocas da época. Então,
as duas exposições que foram as mais importantes, que trouxeram novidade e que acabaram influenciando, mesmo porque eles foram também idealizadores da semana de 22, acabaram idealizando tudo que ia ser exposto, tudo que ia ser feito, acabou influenciando a semana de 22, que é tão importante no Brasil até hoje. Então, a atividade de vocês é o seguinte: um dos quadros mais famosos de Lazar Segal é esse aqui chamado Bananal. É um autorretrato. Então, autorretrato é você autorretratar-se. Auto, você mesmo. Retrato é você fazer um retrato de você mesmo. Se esse aqui é um autorretrato de Lazar Segal, quem foi que pintou esse quadro? Lazar Segal, porque é um autorretrato, tá certo? Eu não posso pintar o seu autorretrato. Você tem que pintar o seu próprio e eu tenho que pintar o meu próprio autorretrato. Então, assim, ele é um dos mais famosos e mais conhecidos quadros de Lazar Segal. Então, o que você vê? Você vê Bananeiras e ele. Então, assim, uma das propostas da semana de 22 era fazer algo que fosse da linguagem nacional. Usar plantas nossas, cores nossas. Então, aqui a predominância de verde, amarelo, tá? Então, a proposta é você aprender, não jogar fora, mas aprender o que vem de fora, mas porém você incluir também a sua identidade nacional. Você fazer o expressionismo que veio de Paris, mas no expressionismo que veio de Paris, você tem que incluir alguma coisa que seja nosso. Então aqui, ó, o que você vai fazer? Você vai fazer um autorretrato. Então, seguindo essa linha aqui lógica de Lazar Segal, você vai fazer aqui, no final da página, o seu autorretrato. Então, fez aqui o seu autorretrato bonitinho, olho, nariz, boca, cabelo, tudo bacaninha. Você vai pensar, o que eu posso fazer para fazer uma releitura e que as pessoas que conhecem Bananal, o quadro Bananeiras, consigam entender. Você tem que pensar em algo que ele tenha essa mesma iconografia, ele tem assim o mesmo apego da imagem, tá? Então aqui você tem mundo de folhas, porque é o Bananal. O que eu posso fazer? Eu posso fazer que ninguém vai fazer, porque essa ideia é minha, é meu exemplo, então você vai ter que procurar outro. Eu posso fazer um mundo de prédios. Olha aí, então deixou de ser um mundo de Bananal, de bananeiras, para ser um mundo de prédios. Olha só. Então aqui eu tenho vários prédios, aí eu faço janelinhas, tá? E depois eu pinto com todo o capricho. Então essa minha ideia de autorretrato com a cidade, você já não pode mais fazer, sinto muito, você vai ter que pensar o seu. Então é o seu autorretrato e algo no fundo que dê este sentido aqui, tá certo? Que tenha esse mesmo volume, como eu fiz aqui com a cidade, aí você vai fazer com o seu. Acho que dá para entender, né? Então vamos lá, capricha no desenho, coloque cor, capricha na cor, tem que ser assim, colorido bem vibrante, porque o expressionismo, as pinturas da época era desse jeito, e mande de volta para mim. Tá? Um beijo, um queijo, ficamos por aqui.